Alô, quem tá aí? Bem-vindo ao Checkpoint na Mente. Nós vamos entrar hoje num assunto quente, tá? Um ângulo maroto. E como que ele fisga sua mente? Explicando tudo sobre a neurociência desse processo. Respira comigo então e imagina a cena. Você tá numa aventura, entrando numa masmorra, tipo no Dungeon Stalkers. Lutinho na mochila, sempre de olho na saída, e a câmera te puxa para aquele ângulo maroto no quadril. Meio segundo de distração, seu foco escapa, vai embora e o inimigo te apaga. Hoje a gente vai decupar, porque esse enquadramento ele captura sua atenção, como que isso conversa com o seu cérebro e o mais importante, como voltar a você mesma dirigir essa cena. Fique então até o final, porque eu vou te entregar um pacote simples de ajustes que vão mudar a partida, o humor e até a forma como você consome a mídia. Contexto rápido do jogo, para quem chegou agora. O Dungeon Stalkers ele é um extraction crawler. Tá? Você entra, loteia, sobrevive e foge. Isso em terceira pessoa. Nesse jogo, nele, tem uma tal da maldição da bruxa, que é uma condição dinâmica de jogo que altera as regras e fases. Isso vai virar o tabuleiro de tempos em tempos. A armadura, que é uma mecânica, ela é quebrável. É aquela mecânica de proteção visual e funcional que se desfaz quando você toma dano. Isso vai intensificar a sensação de vulnerabilidade. E sim, em vários momentos a câmera em terceira pessoa favorece as silhuetas, corpos e quadris. Mas aqui ó, hoje o papo não é sobre condenar quem gosta da estética, é sobre entender o efeito e retomar a autonomia. Para isso, a gente precisa nomear os olhares, tá? Sem crucificar ninguém aqui. O male gaze, o olhar masculino normativo, ele descreve um padrão de enquadramento que historicamente sexualiza corpos, principalmente corpos femininos, para um observador presumido masculino. Tá? Mas assim, não é exclusivo de homens. E mulheres e pessoas de identificação queer, por exemplo, também podem curtir, se atrair, até reproduzir esse enquadramento, tá? Essa internalização do gaze. Né? Fora esse, existem outros filtros também. O female gaze, aquele olhar que prioriza a experiência interna e a reciprocidade. O queer gaze, que é o olhar que subverte as normas de gênero e de desejo. Inclusive o power fantasy, né? Que é fantasia de potência, é aquele foco no corpo como um instrumento de ação. Por que isso importa? Porque a lente que a câmera escolhe para direcionar a nossa atenção e, portanto, vai mexer nas nossas decisões, incluindo a tomada delas. A atenção, ela é uma briga de foice no escuro. E a atenção exógena, aquela atenção que, puxada automaticamente por estímulos, ela vem antes da sua própria vontade. A saliência visual, quando algo salta aos olhos, cresce com contraste, com movimento e mesmo com pistas eróticas. E o sistema de recompensa, aquele circuito neural que atribui valor ao que a gente vê, ele registra esses estímulos como potencialmente bons. Em português, claro, se o enquadramento te cutuca lá no seu mapa mental de preferências, o seu olho vai primeiro e o plano tático chega atrasadíssimo. Entrando um pouquinho mais dentro do cérebro agora. Tem duas redes que trabalham em turnos para que isso tudo aconteça. A rede de atenção ventral é o nosso sistema que detecta eventos salientes e inesperados. Ela vai disparar quando aquele ângulo muda e realça uma silhueta. E a rede de atenção dorsal é o nosso sistema que foca e que sustenta as tarefas. Ela tenta manter a rota, o tempo e mesmo a leitura de sons. Esse dueto ele acontece em cima do seu arousal, né, da sua excitação neuronal, que é o nível de ativação fisiológica, ou seja, a própria voltagem do corpo. Se o jogo ele te entrega micropicos de estímulo de forma imprevisível, você entra num reforço de razão variável, aquele padrão de recompensa que mantém engajamento pelo fator surpresa. É divertido? Às vezes. Ajuda a vencer? Nem sempre. E no exato instante em que a armadura quebra, vai expor o avatar, esse reforço que pode subir mais um degrau, para que, olha, vira aquele mini recompensa, né? Um mini estímulozinho positivo. Mas para quem joga pode virar um micro gatilho de vergonha. Já perdeu aquela porta de distração? Porque você perdeu num framezinho a mais? Confessa para mim ali nos comentários com a frase, tô no controle. Assim eu sei que você já chegou até aqui e tá aqui comigo. Tá? Agora, cruza isso tudo que a gente acabou de falar com os perfis de neurodivergência. Tá? No TDAH, no transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o padrão de desatenção e impulsividade. Tá?
Isso é uma maior sensibilidade a esses estímulos salientes, que são aqueles sinais que capturam a atenção. E o tal desconto temporal também acontece, né? Porque o TDAH ele prefere aquele retorno imediato. Já o ângulo maroto ele vai favorecer o agora e vai sabotar aquele planejamento, planeja que sai vivo, então aquele tempo, aquele dayzinho. Já no TEA tem alguma diferença de comunicação social e processamento sensorial, né? Mas quando efeitos de luz se somam a essas pistas sexuais, aparece uma sobrecarga sensorial, que é um excesso de estímulos que te desorganiza. Resultado, como se fosse um tilt, uma perda de controle emocional no jogo, que você vê como coordenação pior, com o time, mesmo um humor em queda. Tem também aquela camada social e próprio emocional nisso tudo, né? Já que a gente está falando de um transtorno do neurodesenvolvimento. Mas a vergonha, que é aquela emoção primal, né, social, ligada aos padrões de pertencimento, ela pode surgir quando a exposição de um avatar ele vai encontrar crenças pessoais sobre o corpo e o valor. E em quem carrega a disforia sensível à rejeição, a dor ela vai ser intensa diante da rejeição real ou imaginária. Um comentário inocente sobre a aparência do personagem vai cair como se fosse um ataque pessoal, e às vezes aquele corpo escultural ele pode ser um gatilho pessoal para disforia e para desregulação emocional. E para a parte de quem tem histórico de trauma, né, de experiências ameaçadoras que deixaram marcas emocionais, a sexualização inesperada em momentos de estresse pode provocar uma dissociação corporal, aquela sensação de se desconectar da sua própria percepção física por instantes. Isso não te torna fraco, tá? É teu sistema nervoso tentando te proteger. Mas assim, a galinha ela não dorme lá naquela caverna do leão, né? Então assim, geralmente não é o público-alvo desses jogos, exceto quando a busca é para desmoralizar os devs ou mesmo os jogadores. Então, eu te pergunto aqui, ó, se o jogo ele já te deixou esquisito com o teu próprio corpo depois de jogar, ou apenas de ver alguém jogando, anota mentalmente um sim, fica aqui. Eu já vou te ensinar alguns truques práticos para filtrar isso sem perder a graça. E é importante te trazer aqui também que não é só sobre personagens femininos. O arquétipo masculino hipermusculoso, aqueles corpos exagerados, musculosos, eles frequentemente são lidos como power fantasy, como essa fantasia de potência, né? Mas também funciona como sexualização, só que a gente costuma chamar de estilo ou de força. Isso pode reforçar a vigorexia, que é o transtorno disfórmico muscular, ou seja, uma obsessão por ficar cada vez mais musculoso pode ser o resultado. E a supressão emocional vai segurar sentimentos para a gente parecer ser mais invulnerável. De novo, curtir estética não é crime. O jogo aqui é perceber quando a lente está fortalecendo e quando ela está te sequestrando. No ambiente de equipe, mais um efeito invisível. Quando o enquadramento e a própria conversa vão reduzir uma personagem a partes do corpo, nossa teoria da mente, aquela capacidade de imaginar o que o outro sente, ela vai encolher. Aquela mesma teoria da mente que tem lá no autismo, né? Lembra do nosso vídeo anterior? Então, o clima, ele tende a ser aquele clima de assédio, né? De conduta sexual indesejada e gera exclusão, seja emocional, seja local, tá? Isso deteriora a comunicação efetiva, ou seja, mensagens claras sem ruídos e a consciência situacional, é aquela noção do que acontece ao nosso redor. Num ranqueado, sei lá, num competitivo, vai virar um ponto perdido. E na comunidade vai virar um pertencimento perdido. Até aqui eu te mostrei o porquê, tá? Agora vamos te dar mais ferramentas sem enrolação, costuradas ao longo da fala para você já experimentar hoje. A primeira é declarar a intenção de foco antes de entrar numa dungeon, tá? Num microscript interno ali. Hoje eu priorizo o áudio e o minimapa. Parece bobo, mas o nosso córtex pré-frontal, que é aquela área de planejamento e autocontrole, ele adora comandos curtos, tá? E a segunda é criar uma ancoragem visual, treinar a trazer o olhar para o centro da tela e para os marcadores táticos, sempre que você notar aquele puxão do ângulo. Só de nomear puxou, você já criou um passo de distância entre o estímulo e a ação. A terceira agora é praticar uma respiração 4-6 durante o matchmaking. Inspira 4 segundos, expira 6 segundos. Isso é uma técnica de regulação poderosa, uma técnica autonômica que abaixa o arousal, a excitação. E repetir cada 2, 3 rodadas. A quarta é fazer pausas táticas de 60 a 90 segundos em ciclos curtos, que é o suficiente para o seu sistema abaixar a voltagem.
A quinta é combinar no lobby um pacto de comunicação simples, sem comentários sobre o corpo durante a luta, então piada e emojis ficam para a tela de vitória. Isso protege o foco e a sua relação interpessoal. E se você já tem um ritual que funciona também, joga aí nos comentários para você ser o buff de uma outra pessoa algum outro dia, tá? E para eu também compreender um pouquinho mais sobre o que você sente. Mas enfim, eu quero abrir um capítulo rápido sobre os outros olhares e como eles podem ser úteis, inclusive para quem curte a estética. O female gaze, aquele olhar centrado na experiência, na reciprocidade, ele vai ajudar a lembrar que corpos têm agência. E essa lente, ela aumenta a empatia, que é a nossa capacidade de compreender o estado do outro. E acaba, inclusive, desarmando aquela tendência de coisar a coisa, a pessoa, né? O queer gaze, aquele olhar que reimagina o desejo de uma forma menos normativa, ele vai desenvolver o humor e a criatividade, inclusive, permitindo ironizar o estereótipo sem anular o prazer estético. E o self-gaze, que é aquele auto-olhar, quando você projeta a experiência no avatar. É ouro para regulação. Então, assim, customizar e se ver no personagem vai te estabilizar a presença. No Dungeon Stalkers, isso não é bem possível, mas você pode ver o ideal de cada personagem, ou mesmo da história, do lore, através de cada motivação pessoal de cada personagem ali dentro, tá? Mas assim, alternar a consciência entre essas lentes vai virar uma habilidade. Você pode se permitir curtir quando quer curtir e filtrar quando precisa performar. Uma rápida imagem para amarrar isso, então, sem exagero, tá? É como trocar de filtro no celular. Ninguém é proibido, mas você escolhe qual usa em cada momento. A parte emocional está ali ativa, né? No boss, foco no filtro funcional. No lobby, se quiser, liga o filtro da graça, mexe ali um pouquinho. Essa alternância, ela te mantém dono do teu controle interno. E por que o ângulo no quadril rende tanto engajamento? Inclusive nesse vídeo aqui, porque ele junta as pistas de movimento, são as mudanças que chamam a atenção, junta as pistas eróticas, são sinais ligados ao desejo, e as pistas de status, de pose de vitória, de iluminação, de partículas, que eles alimentam aqueles nossos atalhos mentais, e a heurística estratégica rápida de decisão. Quando você entende o truque, você ganha meio que um segundinho ali a mais de consciência. O meio segundinho que vai decidir um parry perfeito ou uma rotação bem sucedida por uma fuga limpa. Tem um pedaço muito prático que pouca gente fala, que é a curadoria de avatar e a câmera conforme o seu dia. Em dia de uma carga alostática alta, né, um acúmulo de estresse corporal, talvez é melhor deixar aquela skin menos chamativa, uma câmera um pouco mais distante, até um HUD mais limpo. Em um dia mais leve, solta a estética e se diverte. É você dizendo para o seu sistema nervoso: hoje eu preciso de menos puxões e amanhã eu brinco com todos. Isso é autonomia regulatória, a nossa capacidade de ajustar o próprio nível de ativação, de arousal. Se você então é streamer ou joga com amigos, aqui vai uma carta na manga para engajamento sem perder ninguém no processo. Narra o seu foco. Dizer, opa, puxou aqui, ó, mas ó, tô de volta, galera, tô de volta. Isso modela a metacognição, faz a gente pensar sobre o próprio pensamento, sobre o próprio pensar, e vira meme interno positivo. Você puxa a audiência para o jogo de olhar e ainda treina essa habilidade. Se isso te ajudar, me diz aqui nos comentários então, por que você vira? Porque pode virar um quadro do canal só com técnicas de foco em jogos de alta saliência. Tá? Aproveita e se inscreve também. Outro ajuste bom e sobre o tempo de qualidade jogando é a checagem de estado. Entre as partidas, faz uma pausinha consciente, aquela só esperando o lobby encher. Vai no banheiro com calma, dá 2 respiros profundos, confere o inventário e define uma micrometa para a próxima corrida. Eu sei que parece devagar, mas é um intervalo que impede aquele tilt. O legal é que essa técnica ela transfere para a vida. Não se pode usar numa reunião tensa, num scroll infinito de rede social, numa conversa difícil, ou mesmo reconhecer o puxão, respirar, ancorar e declarar a intenção para voltar. Agora, antes da nossa reta final, uma pergunta que abre debate. Debate retém, porque é vivo, né? Quando você vê uma pose sexualizada de vitória, você sente orgulho performático ou você sente estranhamento? Nenhuma resposta é errada aqui. E o que eu quero é te equipar para notar de onde isso vem. Se é do seu power fantasy, né? Se é da sua fantasia de potência ali legítima, curta, se é do piloto automático que te dispersa. Bora então ajustar essa lente? Esse ajuste fino, que parece detalhe,
E é literalmente você hackeando o teu circuito de atenção e recompensa. Então, nossos sistemas cerebrais que selecionam os estímulos e atribuem valor. Fechando com um prometido pacote agora, tá? Amarrando em poucas linhas para você decorar. Entre uma dungeon e outra com a intenção clara, durante a partida, ancora o olhar no centro, nos marcadores, regula a voltagem com aquela respiraçãozinha que eu te falei, 4, 6, faz pausas táticas curtas a cada 2 rodadas, e pacto de comunicação no lobby. Se algum dia a cabeça estiver pesada, curadoria de skin, e a câmera é jogo ganho. Quando perceber que o ângulo te puxou, nomeia, expira, volta. Essa nomeação é o clique que devolve o joystick para sua mão. Agora comenta, eu dirijo a cena se esse vídeo ele te entregou pelo menos um ajuste prático que você vai testar na próxima sessão. E se quiser, parte 2, focado às vezes no HUD, no áudio, mesmo só na saliência visual, me grita ali embaixo, se inscreve no canal, e com isso a gente encerra por aqui. Seu checkpoint está registrado, seu cérebro está bufado. Nos vemos no próximo vídeo para o seu próximo patch mental, descomplicando a psiquiatria e a neurociência uma sinapse de cada vez.